boa noite. A internet é a segunda fonte de informação mais popular no país. A afirmação é da Pesquisa Brasileira de Mídia da Presidência da República. Tamanha popularidade vem acompanhada de um problema ou de um fenômeno que está hoje no centro das discussões: a produção de notícias falsas, as chamadas fake news. É sobre este assunto que nós conversamos hoje aqui no Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa Anderson Paes Barreto, professor e pesquisador de cybercultura, Ulisses Gadelha, jornalista, e também o desembargador do Tribunal Regional Eleitoral, Alexandre Pimentel. Boa noite e grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Anderson, eu vou começar com você. A primeira pergunta é o quanto essas notícias falsas têm pautado o debate público. Boa noite a todos. Realmente, as fake news estão em alta, né? Até por conta da proximidade das eleições, a gente tem isso muito em voga nos debates públicos, no caso. A sociedade ela está começando a ter essa consciência do quanto isso é relevante hoje para as discussões. Casos mais emblemáticos, assim, quais você citaria? Ultimamente, o que ficou mais claro, mais patente, foi o caso da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, que foi morta em março desse ano e uma onda de fake news surgiu depois desse assassinato dela. Se instalou uma divisão sobre a figura da vereadora, uma coisa que normalmente em outros tempos talvez não houvesse, porque uma morte normalmente demanda compaixão, sentimento de solidariedade. Só que o clima político está tão acirrado, a questão do discurso de ódio está tão instalado, que você vê um caso como esse se tornar um motivo de divisão, de você ver figuras públicas, autoridades compartilhando notícia falsa. E, de certa forma, isso contamina o debate, porque a democracia ela precisa de notícias verdadeiras para que haja segurança do público. E isso não aconteceu no caso da vereadora. Compartilharam que foi casada com um traficante, que ela tinha ligação com o tráfico, e isso tudo foi desmentido graças a portais e empresas que se determinaram em explicar a verdade dos fatos, trazer a verdade, mas até que isso fosse convertido perante a opinião pública, o estrago que foi causado já foi muito grande. É uma questão de imagem, de como ela foi afetada, a imagem e a reputação da vereadora foi afetada nesse caso. Agora, quando essas notícias são desmentidas, a repercussão, a proporção é a mesma? Curiosamente, no caso da vereadora, a comoção ajudou a combater as fake news. Acho que por conta de haver esse entendimento de que fake news existe, que é um mal que tem que ser combatido e que está poluindo a nossa democracia, houve essa mobilização. Houve a mobilização no dia seguinte, inclusive judicialmente, advogados se disponibilizaram para processar as pessoas que estavam compartilhando essas fake news e, assim, você tentar ganhar... Com políticos aí pelo meio, né? Isso, tinha o deputado Alberto Fraga, tinha a desembargadora do TJ do Rio, a Marília Castro, né? E o impacto foi muito grande de tudo isso, mas a queda de braço das pessoas que tentaram converter isso acabou, inclusive, foi comprovado por cientistas que estão analisando esse fluxo da internet, foi comprovado que a tentativa de desmentir os boatos foi tão producente quanto os boatos, entendeu? Desembargador, vamos tentar imaginar esse quadro aí às vésperas das eleições. A gente está há poucos meses de uma eleição grande, inclusive uma eleição presidencial, num clima de comoção muito grande no país, né? Um clima de incerteza muito grande.
Como é que vocês estão se preparando para lidar com esse fenômeno das notícias falsas, essa produção em grande escala de notícias falsas num cenário eleitoral? Bem, atuando em várias frentes, mas boa noite a todos, mas o nosso grande problema no Brasil, para o judiciário, em relação à possibilidade de evitar notícias falsas, muita gente pergunta, né, o que é que se pode fazer na justiça para que uma pessoa não faça fake news e tal. É impossível você evitar que alguém faça, né? Porque pela Constituição brasileira, pelo artigo 5º, nós temos de garantir a liberdade de expressão e a impossibilidade de censura prévia. Sim. Então, se eu não posso fazer censura prévia, isso também é reiterado na Lei do Marco Civil da Internet, eu só posso trabalhar depois que os conteúdos são veiculados na internet. Então, o grande combate vai ser disseminar na população, e nós vamos fazer campanha envolvendo universidades, também a mídia, quais são as consequências que podem advir em razão de não propriamente uma fake news, não é necessariamente um crime, mas se envolver propaganda eleitoral, né, aí já está tipificado que você pode utilizar o Código Eleitoral, lá pelo artigo, tem um artigo lá, o 323 do Código Eleitoral, que considera crime a difusão de notícias falsas. Não fala de internet, claro, mas se aplica como se houvesse. Uma pena pequena, né, que, salvo engano, não ultrapassa 1 ano, é de 2 meses a 1 ano, então haveria de reclusão, uma punição, detenção. Detenção. Né, mas há uma multa que é pesada, que é prevista na Lei 9.504 de 97, que é a Lei das Eleições, que foi atualizada recentemente, que varia de R$ 5.000 até R$ 30.000. Né? O senhor falou em campanha. É uma campanha em nível nacional. Não, o senhor não está se referindo a uma campanha local, regionalizada. Estou me referindo também a uma campanha local. Né? O presidente do TRE, o desembargador Luiz Carlos Figueiredo, ele está empenhado nisso. Ele criou uma comissão aqui que conta com 2 delegados federais, 2 procuradores da República e 2 desembargadores. Eu, inclusive, faço parte dessa comissão, junto com uma equipe de servidores desses 3 órgãos que vão fazer uma central de denúncias. Né? A nossa ideia é atuar junto com os juízes da propaganda também, que haverá uma concentração da fiscalização da internet com os juízes de Recife, até porque se houvesse uma difusão de competência, era possível que um juiz de Caruaru, já que a eleição é estadualizada também, entendesse que um candidato a deputado falou lá na internet representa ou não crime ou ofensa ou ilícito de propaganda, e o daqui sim, aí haveria uma impossibilidade de cumprimento. Agora, Anderson, como identificar uma notícia falsa? O que a gente pode bisbilhotar, pesquisar? Existem pontos indicativos de que aquela notícia não é verdadeira? De fato, a gente tem que ter um olhar crítico, né? Um olhar analítico. Então, porque as pessoas estão tão acostumadas a receber todo tipo de conteúdo pela internet que acabou, o volume de informação é tão grande que as pessoas perdem um pouco desse crivo do que é realmente essencial, o que realmente é verdade, né? Porque as notícias, elas se pautam pela verdade. Só que as pessoas acabam perdendo esse critério, especialmente por conta da demanda de informação que a gente tem hoje, né? Mas como é que se caracteriza uma fake news? Na verdade, ela se baseia muito na verdade. Ela destoa a verdade. Distorce. Né? Ela distorce a verdade. Ela não pode ser uma coisa completamente mentirosa, porque senão já vira uma página de humor. Né? Então, o limite entre o humor e o fake, ele é muito tênue. E, ao mesmo tempo, muito perigoso. Né? Então, assim, geralmente são aspectos da verdade que são distorcidos, causando uma proporção muito negativa. Mas como é que eu identifico? Nós temos que olhar a questão do texto e a questão de verificar várias fontes. Né? No texto em si, quando você não tem tanto repertório, não tem tantos canais que você vai comparar aquilo ali, você acaba meio que... por um lado, você fica cético e não acredita mais em nada, que é uma vertente muito forte hoje das pessoas na internet, ou então você acaba acreditando em tudo. Né? Então, tem que ter um meio termo aí. O texto, ele é construído de uma maneira um tanto manipulatória, né? Ele manipula um pouco, os verbos são colocados de modo que conduzam o nosso pensamento
a conclusões muito prévias. Então, por exemplo, um texto, teve um caso que foi julgado na justiça, um caso específico que um celular foi roubado, que esse celular custava R$90 e a justiça preferiu não dar seguimento ao processo. Aí, diante desse caso específico isolado, surgiu uma fake news, surgiu a notícia de que qualquer celular a partir de R$500 já não seria mais considerado crime, o que não tem nada a ver, né? Mas o ponto, o germe dali está no aspecto da verdade, mas distorcido de modo a causar um impacto muito maior, no sentido bem negativo mesmo. Você falou do caso Marielle, né? Que foi uma turbulência, inclusive essa questão das notícias falsas relacionadas a ela. No plano internacional, as eleições nos Estados Unidos, a gente poderia considerar que foi o caso de maior repercussão, mais emblemático? Eu acho que foi, inclusive, o que tornou a fake news um fenômeno recente, a ponto de ser estudado e ser compartilhado, ser discutido e fazer parte do debate político de vários países. O próprio Mark Zuckerberg chegou a alertar que na eleição brasileira ele ia tomar providências para que não ocorresse a mesma coisa. E é bom atentar que empresas como Facebook e Google são empresas que estão visando como qualquer um lucro. Então, é muito difícil você esperar uma reação dessas empresas como você esperaria da justiça, que tem esse compromisso com o social. E aí, na eleição dos Estados Unidos, nasceram vários debates a partir do que aconteceu lá, da eleição do presidente Trump. Uma delas é o uso de informações em massa, que por esse motivo, Mark Zuckerberg está sendo ouvido no Congresso dos Estados Unidos, porque houve um vazamento de dados de 87 milhões de usuários e esses dados foram usados para colocar em prática uma tese de psicologia de massa para influenciar o eleitor. Então, assim, é você extrapolar os limites da democracia, que é o debate, é aquela coisa de você convencer o eleitor pelos meios lícitos, e aí você usa de ferramentas que não fazem parte do jogo. Não está na regra do jogo você influenciar o eleitor dessa forma. Na eleição dos Estados Unidos, inclusive, se cogita o uso de laboratórios na Rússia, onde essas notícias estariam sendo plantadas sobre entes da esquerda, que eram os adversários de Trump, para desconstruir. E, assim, desconstrução sempre houve na eleição, só que não nesse nível de sofisticação, né? Isso é que amedronta as outras democracias, o risco de ser torpedeada por uma ferramenta que não faz parte da regra do jogo. Deixa eu só pegar um gancho, desculpa, nessa questão que o Ulisses está falando, que é muito importante realmente, porque aquela empresa, a Cambridge Analytica, ela já está oferecendo serviços no Brasil. Nós já temos notícia disso. No caso da eleição norte-americana, as principais, ou a grande, digamos assim, o grande impulsionamento não vinha nem dos Estados Unidos, mas da Macedônia, que eram jovens que descobriram que os eleitores de Trump, eles impulsionavam muito mais uma notícia falsa do que o da Hillary. Então, havia esse fenômeno também, né? E isso é um problema, né? E só para complementar também, existe, quanto à questão de como saber se uma notícia é falsa, existem alguns sites, Google está já fazendo, acho que ao final do programa a gente poderia até passar para que as pessoas possam verificar, não é? Que já há um filtro que eles fazem automaticamente. Depois, os provedores, mas eles não podem fazer filtros a priori de conteúdo, porque eles têm que respeitar, eles não podem, né, censurar os conteúdos. Então, isso é uma questão importante. E na eleição de 14, aqui na eleição presidencial de 14, vai acontecer a mesma coisa esse ano, que é um canal que vai ser aberto, já foi aberto para o judiciário, no encontro que houve em Cuiabá, do qual eu participei com os juízes e desembargadores que estão atuando nessa área, com os advogados do Google, do Facebook e do Twitter. Eles têm um canal já aberto através de um e-mail, vários e-mails, né, que nós vamos usá-los para que os conteúdos sejam retirados da rede.
Eu, por exemplo, em 14 não tive nenhuma dificuldade, né? O Facebook cumpria toda vez que a gente solicitava, automaticamente, né? Eles cumpriam. O problema é a repetição, né? Que você tira um aqui, nasce outro ali, e você tem que mandar a URL de cada página daquela, né? E está na lei agora, está na legislação. Então, a gente tem que... Isso é até importante que as pessoas saibam. Se elas quiserem fazer uma denúncia de uma fake news na internet, elas têm obrigatoriamente que, se quiserem mandar para a Justiça Eleitoral, já mandem com a URL, porque facilita muito. O que dificulta é o WhatsApp, né? Como pegar a URL. Vamos fazer um intervalo? Sim. Curtinho? A gente volta daqui a pouco, não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é a produção de notícias falsas. Até já.